Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Cláudio Batista. Desde já agradeço por você ter clicado neste vídeo. Espero que você assista, goste, compartilhe, comente e faça nosso canal crescer. Hoje nós vamos falar de proporção, conceitos iniciais. Nosso roteiro é conceito de proporção, técnicas de cálculo e exercícios. Vamos aos quadros. Proporção no dia a dia. A proporção que ele treina vai ficando mais forte. O professor de artes disse para desenhar rostos que para desenhar rostos é necessário ter noção de proporção. Cada um receberá o pagamento proporcional ao trabalho realizado. Veja, nessas três frases existe aí o termo proporção ou um termo derivado do termo proporção dentro de um contexto mais comum do que se usa no dia a dia. Aqui, à medida que o rapaz treina, ele fica mais forte. Para desenhar rostos eu preciso de ter uma ideia de proporção entre as partes de um rosto, né? E aqui a questão de justiça na repartição do dinheiro, cada um vai receber aquilo que é proporcional ao seu trabalho. Todas essas frases e mais outras são usadas no dia a dia usando proporção como seu contexto. Agora nós vamos nos aproximar um pouco mais do conceito matemático de proporção. Proporção, conceito matemático. Proporção é uma igualdade entre razões. Podemos fazer uma associação de proporção com equivalência entre frações. Por exemplo, essas frações são equivalentes? Você saberia justificar sua resposta? Quais são as frações às quais eu estou me referindo? 3 quartos e 12/16. Tem como saber se elas são proporcionais? Ora, existem várias técnicas de você saber se duas frações são proporcionais ou são equivalentes, né? Nesse caso, eu vou apresentar uma para vocês. Dica: experimente multiplicar os números em diagonal. Se os valores encontrados forem iguais, temos frações equivalentes. Então é isso, vamos lá. Então eu tenho 3 quartos igual a 12/16, vamos fazer a multiplicação cruzada em diagonal. Esse 3 vai multiplicar o 16 e o 4 vai multiplicar 12. Se os produtos forem iguais, essas frações são equivalentes. Então olha só o que vai acontecer: 3 vezes 16 é igual a 4 vezes 12, 48 é igual a 48. Então essas frações são equivalentes. Vamos ver o que é que isso tem a ver com o assunto de proporção. Forma genérica de representação de razões. Olha, tem aqui, que na verdade eu estou avançando um pouco no conceito de razão e igualdade entre razões, né, para poder falar de proporção. Então aqui eu tenho A sobre B igual a C sobre D, certo? Eu estou igualando aqui, impondo que essas duas razões são iguais. Lê-se: A está para B, assim como C está para D. Okay? Então, os termos da proporção têm nomes específicos. Veja, eu tenho aqui os termos B e C são chamados de meios e os termos A e D são extremos. Se nós arrumarmos eles numa ordem, ó, A, B, C e D, você vai ver que dos 4 números, o B e o C ficam bem no centro e o A e o D ficam nas pontas, por isso eles são chamados de extremos. E os outros, por razões óbvias, são chamados de meios. Então, olha só, propriedade fundamental das proporções é o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Grava essa ideia porque é de fundamental importância para que você domine o assunto proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aqui a ordem também importa. Sim, assim como acontece nas razões, o cálculo de proporções deve obedecer a uma ordem estabelecida entre os números envolvidos. Caso essa ordem se altere, a proporção pode não prevalecer. Vejamos aqui um caso. Eu tenho aqui os números 3, 5, 6 e 10. Olha a ordem que ele está estabelecido. Tá? Aqui quem são os meios? 5 e 6. Os extremos, 3 e 10. Aqui nós vamos fazer a prática, né, da propriedade fundamental, o produto dos meios, que são 5 e 6, igual ao produto dos extremos, 3 e 10. Será que esses produtos vão dar iguais? Olha só, eu tenho 30 aqui dos dois lados. Agora, o que acontece se eu mexer na ordem desses números? Veja, eu usei os mesmos números, só que eu inverti a posição do 10 com a posição do 6. Olha o que vai acontecer. Agora os meios são 5 e 10 e os extremos 3 e 6. Será que esses produtos vão dar iguais? Não, 50 é diferente de 18. Então fica aí já estabelecido isso, que para haver proporção você não pode mexer na ordem estabelecida. Ok? Às vezes os mesmos números
como nesse caso aqui, são os mesmos números, mas com ordens diferentes, eles podem não apresentar proporcionalidade. No primeiro caso, aqui na tarja amarela, sim, eles estão arrumados em proporcionalidade. Já na tarja verde, isso não acontece. Agora, verificar se os números nessa ordem formam uma proporção. Você vai aplicar a propriedade fundamental dela, que é o produto dos meios igual dos extremos. Então, nós temos aqui como meios 2 e 18 e os extremos 3 e 12. Vamos lá, eu tenho 2 vezes 18 igual a 3 vezes 12, 36 é igual a 36, então sim, eu tenho uma proporção. Já na letra B, eu tenho 7 vezes 18 e 9 vezes 21. Veja que os produtos são diferentes, logo aqui esses números não estão nessa ordem fazendo uma proporção. Na letra C, eu tenho aqui 8 vezes 36 tem que ser igual a 9 vezes 32. 288 é igual a 288, então eu tenho aqui uma proporção. Já na letra D, eu tenho 3 vezes 35 igual a 7 vezes 15. Eu tenho aqui uma igualdade, logo eu tenho uma proporção. Okay? Então, sim, tem uma proporção. Na letra E, eu vou multiplicar 12 por 18 e 3 por 2. Olha só, 12 vezes 18, eu tenho 216, que é totalmente diferente de 6. Então, isso aqui não vai me fornecer uma proporção. Letra F, 6 vezes 49 igual a 7 vezes 42. 294 é igual a 294, então aqui eu tenho sim uma proporção. Encontre o valor de x nas proporções abaixo. Vamos aplicar a mesma propriedade e depois fazer o reconhecimento, né, da proporção. Aqui ele já está afirmando que existe uma proporção, só preciso encontrar o valor do x. Então, quem são os meios aqui? São 6 e 55 e os extremos 5 e x. Por que eu arrumei em fração? Veja, eu coloquei da seguinte forma: 5 está para 6, assim como 55 está para x. O primeiro está para o segundo, assim como o terceiro está para o quarto. Agora sim, eu vou multiplicar cruzado, vou multiplicar aqui diagonal. Eu vou ter 5 vezes x, 5x, que é igual a 55 vezes 6. 5x é igual a 530. X é igual a 330 dividido por 5, né? E x é 66. Então, o número que completa aqui essa turminha de 4 números é o 66, para que seja formada uma proporção. Ok, eu tenho aqui agora 6, 7, 18 e x. Eu vou trazer aqui uma maneira alternativa de você verificar se existe uma proporção aqui. Veja bem, eu tenho aqui o número 6, aí eu vou pular o primeiro número e vou para o terceiro. O que foi que eu fiz com o 6 para ele virar 18? Eu multipliquei por 3. Então, para que haja uma proporção, eu tenho que fazer a mesma coisa com 7. Então, aqui o x tem que ser 21. Vamos ver se pelo método algébrico eu vou encontrar um 21 aqui. 6 está para 7, assim como 18 está para x. Vou multiplicar em diagonal. Eu vou ter 6x igual a 7 vezes 18. 6x igual a 126. 126 dividido por 6. E eu tenho 21. Foi o que nós já prevíamos. Aqui nesse caso, eu tenho 81, 63, 9 e x. Eu vou pegar o número 81, vou pular o 63 e vou parar em 9. O que foi que eu fiz com 81 para ele virar 9? Eu dividi por 9. Então, você vai fazer a mesma coisa com 63. 63 dividido por 9 vai dar 7. Será que nós vamos encontrar 7 aqui pelo método algébrico? Vamos lá? Então, 81 está para 63, assim como 9 está para x. Multiplicando em diagonal, eu tenho 81x igual a 63 vezes 9. Pause o vídeo e faça a conta. Então, o que é que eu vou encontrar agora? 81x igual a 567. X é igual a 567 dividido por 81. E voilá, x é igual a 7, como nós prevíamos. E agora, quanto vale x? Vamos fazer a mesma tática. Multiplicar em diagonal, porque nós temos aqui uma proporção, né? Então, nós temos 2 multiplicando x menos 2. Lembrando que o 2 vai multiplicar toda a expressão. Você é obrigado a usar o parêntese. X mais 1 está sendo multiplicado por 1. Como o 1 é neutro na multiplicação, não há necessidade de eu criar nenhum parêntese aqui. Agora sim, eu vou aplicar a distributiva aqui. Eu vou ficar com 2x menos 4 igual a x menos 1. Isolando o x no primeiro membro, olha o que eu vou encontrar, 5. Se você quiser tirar a dúvida para saber se essa questão está certa, basta você pausar o vídeo e onde tiver x, você substitui por 5 e você vai encontrar a sua resposta. Ok, agora alguns problemas. Se 7 homens em 100 são criminosos, quantos em 500 não são criminosos? Olha só uma pergunta aqui que muita gente tropeça por causa dessa palavra não aqui. Veja a pergunta. Se 7 homens em 100 são criminosos,
Quantos em 500 não são criminosos? O que é que nós vamos fazer primeiro? 100 homens menos 7 criminosos igual a 93 não criminosos. Agora sim, eu vou poder armar a minha proporção. Veja que 93, aliás, está para 100, assim como x está para 500. A igualdade entre duas razões, ok? A razão de homens não criminosos para o total de homens é 93 para 100. Então aqui eu vou ter x para 500. Multiplicando em diagonal, eu vou ter 100x igual a 93 vezes 500. 100x é igual a 446.500. Eliminando esses dois zeros de cada, eu vou ter 465. Então a resposta é, em 500 homens, 465 não são criminosos. Essa questão também você pode resolver por tentativa e erro, ou então usando uma tabela de entradas e saídas. Fica a seu critério. Para fazer um refresco, misturamos sucos concentrados com água na razão de 3 para 5. Nessas condições, 9 copos de suco concentrado devem ser misturados com quantos copos de água? Vamos armar aqui nosso esquema. Eu tenho aqui suco concentrado para água, a razão é de 3 para 5. Agora, eu vou substituir onde tem suco concentrado 9, porque ele cita aqui 9 copos lá no nosso enunciado, né? E onde está a água, eu vou substituir aqui por uma letrinha para ficar mais confortável, né? Agora, gente, já está tudo armado, só é multiplicar em diagonal aí. 3 vezes x igual a 9 vezes 5. 3 vezes x igual a 45. X igual a 45 dividido para 3. Então, eu tenho aqui 15, ou seja, a minha resposta, 9 copos de suco devem ser misturados a 15 copos de água. Numa receita de bolo, está escrito que são necessários 2 ovos para cada 0,5 kg de farinha. Quantos ovos serão necessários se for utilizados 2 kg de farinha? Também a mesma coisa nós vamos fazer. Ou você arma uma tabela, ou você faz por tentativa e erro. Ou então, faz como eu, pelo método algébrico. Ovos e farinha estão aqui a razão, né? Ovos para farinha está na razão de 2 para 0,5. Ele aqui citou 2 kg de farinha, né? Então substituir aqui. Agora, nessa palavra ovos, eu vou tirar e vou colocar um x aí, né? Para ficar mais fácil de escrever. Agora sim, galera, vamos multiplicar em diagonal. Eu vou ter 0,5x igual a 2 vezes 2. 0,5x igual a 4. Eu tenho x igual a 4 dividido por 0,5. Se você já esqueceu como é que faz conta de dividir usando decimais, sugiro que você faça uma revisão. Então, tenho x aqui igual a 8. Resposta final. Se forem usados 2 kg de farinha, serão necessários 8 ovos. Pessoal, muito obrigado, espero ter ajudado. Nos veremos no próximo vídeo. Até lá!